Graças e paz, irmãos. Amém. Problema aqui, mas vamos colocar de pé no início do culto dessa noite, o culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Que nessa noite possamos entregar o nosso melhor ao nosso Deus. Quem aqui hoje acordou, tomou café, almoçou? Quem? Amém. Todos nós, né? Isso é bênçãos vindas do Senhor para as nossas vidas. E a maior bênção que nós recebemos nesse dia de hoje foi as misericórdias do Senhor, que se renovaram na vida de cada um de nós. E quando a palavra do Senhor fala assim, as misericórdias do Senhor são renovadas na nossa vida e é a causa de não sermos consumidos. Então devemos ser gratos ao nosso Deus, devemos agradecer ao nosso Deus todos os dias pelo dom da vida. Não somente por aquilo que Ele pode nos dar, né, que é as coisas materiais, mas agradecer ao Senhor pelo dom da vida. Então vamos orar nessa noite, entregando mais uma vez as nossas vidas na presença dEle, pedindo a Ele que Ele venha cuidar de cada um de nós. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso eterno Pai, graças damos ao Senhor, meu Deus, por estarmos aqui na Tua casa, casa de oração. Queremos te agradecer, Pai, pelo dom da vida. Queremos te agradecer, meu Deus, por todos os feitos que o Senhor tem derramado sobre nós, ó Pai. E queremos agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nessa noite, ó Deus, queremos entregar o nosso louvor, Pai. Queremos dizer ao Senhor que o Senhor faça de nós, Pai, instrumentos vivos, que o Senhor possa nos usar com total liberdade nessa noite. Que possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, ó Pai, e deixar o Senhor entrar e agir, Senhor. Que nesse momento, Pai, cada um de nós possamos nos esvaziar de tudo aquilo que vier atrapalhar, meu Deus, a nossa adoração ao Senhor, Pai. Ó meu Deus, continue conosco, Senhor. Nos usa, Senhor. E que tudo que for feito, tudo que for falado, tudo que for cantado aqui nessa noite, seja somente para engrandecer e exaltar e bendizer o Teu nome, ó Pai. É em nome de Jesus, Senhor, que eu oro, louvo e te agradeço por aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Ainda de pé, nós vamos estar cantando, agradecendo o nome do nosso Deus, dizendo assim para Ele: Deus está aqui. Eu tenho certeza que o Senhor se faz presente aqui neste lugar. Então vamos abrir os nossos lábios, vamos cantar, vamos declarar para o nosso Deus que Ele é merecedor de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Então vamos nos derramar nessa noite na presença dEle. Amém? Amém. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.
ministramos louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Ainda de pé, nós vamos estar entoando outro hino, dizendo para o nosso Deus assim: aclame ao Senhor. Que você nessa noite possa declarar para o nosso Deus: eu te amo, meu Deus, e eu quero ir morar com o Senhor aí no céu. Que você possa declarar para o Senhor e ter essa intimidade com Ele. E para a gente ter intimidade com alguma pessoa, nós precisamos ter um contato, não é? Não tem como eu ser íntima de alguém, ser amiga próxima de alguém, sem eu ter convivência com essa pessoa. O nosso Deus não é diferente. Eu preciso ter intimidade com meu Deus. Como que eu vou ter? Lendo a Sua palavra, orando todos os dias, está buscando Ele todo o tempo. A palavra do Senhor fala assim: quer comais, quer bebais, tudo que nós iremos fazer, que seja para a honra e glória do nome do nosso Deus. Então nessa noite nós possamos dizer ao Senhor: aclame ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei.
Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Deixa eu sentar. Eu vou estar pedindo já para estar colocando aqui para o braço. Agora é o momento do nosso ofertório. É um momento muito importante do culto. É um momento que nós ofertamos ao nosso Deus. E eu gostaria de pedir os irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias, lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 6 a 8. Isaías, capítulo 6, versículo de 6 a 8. Amém? Isaías, capítulo 6, versículo de 6 a 8. Eu vou estar lendo e os irmãos podem estar acompanhando aí na Bíblia. A palavra do Senhor diz assim: Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero falar para cada um de nós nessa noite. Você tem se prontificado ao nosso Deus para que Ele possa te enviar, para você levar a mensagem de salvação ao mundo, as pessoas que ainda não conhecem quem é Cristo, às vezes até mesmo dentro do nosso lar. Muitos dos nossos filhos queridos não conhecem quem é esse Deus que eu e você servimos. E nós precisamos deixar o Senhor nos usar. Nós precisamos declarar para o mundo quem é esse Deus que nós servimos. Isaías aqui, né, ele vai falar: envia, né? O Senhor pode me enviar. E eu e você precisamos também declarar para o nosso Deus, assim como Isaías diz, que o Senhor possa nos enviar e nos usar. E nós também temos que deixar o Senhor nos usar. Lá no Apocalipse vai dizer assim: o Senhor vai dizer assim: esse sou a porta e bato. Aquele que abrir, entrarei com ele, e cearei com ele, e ele ceará comigo. O Senhor, ele só vai te usar, ele só vai entrar na sua vida se você deixar, se eu deixar. Então, que nós possamos ser instruídos, vivos na mão do Senhor, e que o Senhor nos mandar fazer, nós possamos obedecer. Então, que nessa noite possamos declarar para o nosso Deus que somos prontos para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, que é pregar o Evangelho a todo mundo. Amém? Deus, rodeado de glória, és adorado. 24 horas os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E um homem tão falho e de impuros lábios, e um Deus tão grande, assim viu de importante em mim. Começa as brasas do altar e me transforma, vem me purifica, então me dobra. Começa as brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis aqui, estou disponível.
me transforma, vem me purifica, então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Geração eleita, esse aqui, sacerdócio real, esse aqui, povo exclusivo de Deus, esse aqui, nação santa. Esse aqui, sacerdócio real, esse aqui, povo exclusivo de Deus, esse aqui, nação santa. Esse aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. Como dizer não para teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Somente pra tua glória. Amém. Então, que você recebe, esteja orando, agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas. Deus, nós te louvamos e te adoramos na beleza da tua santidade. Te louvamos porque o Senhor está presente neste lugar. Pai amado, que o Senhor sonde os nossos corações e receba o nosso louvor. Amém. Te adoramos, meu Senhor, porque foi o Senhor que nos escolheu. Te adoramos, meu Senhor, porque o Senhor deu seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Te adoramos, meu Deus, porque a nossa mesa se encontra farta todos os dias. Te adoramos, meu Deus, pela providência do Senhor na nossa vida financeira, na nossa saúde, na nossa vida espiritual, na nossa vida conjugal, na vida dos nossos filhos, ó Pai. E pedimos ao Senhor que continue nos fortalecendo e que faça de nós cristãos fiéis a Ti nos dízimos e nas ofertas. Queremos te louvar pelos dízimos e ofertas aqui depositados, ó Pai. Queremos te louvar pela vida de cada pessoa, cada ofertante, cada dizimista. Amém. Pai amado, que não sejamos obrigados, mas que tenhamos prazer em contribuir para que o Teu reino cresça nessa cidade, neste país, neste mundo, meu Pai. Nós não temos nada, meu Senhor, tudo vem de Ti. É para Ti, Senhor, a nossa vida. É para Ti o nosso trabalho, é para Ti a nossa casa, é para Ti os nossos filhos, é para Ti o nosso louvor. Por isso que nós estamos aqui pedindo ao Senhor que não venhamos estar aqui, Senhor, só porque é domingo, mas nosso coração possa estar aberto para Te adorar, em espírito e em verdade, porque o Senhor está aqui. Senhor,
louvor. Que esse louvor tenha servido, Senhor, para a preparação da terra dos nossos corações, Pai, de adubo, para receber a semente da Tua palavra. E que essa semente possa brotar dentro de nós e fazer de nós verdadeiros adoradores, pessoas transformadas pelo Teu Santo Espírito, Pai. Pai amado, que eu veja na Igreja Batista o brilho do Teu Santo Espírito, meu Deus. Amém, que almas se convertam através das nossas vidas, meu Senhor. Que não sejamos apenas cristãos de ouvir falar, mas que os nossos olhos possam Te ver, meu Pai. Pai amado, transforma a vida neste lugar, transforma a família, transforma corações, meu Deus. Restaura a nossa força espiritual, restaura a nossa fé. Obrigado por esse ministério de louvor, obrigado por esse período de louvor, porque nós temos vida e voz para Te louvar, porque a Tua palavra diz que os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o nome do Senhor desde agora e para sempre, e nós Te adoramos, Senhor. Nós glorificamos e exaltamos o Deus que é digno, que é poderoso, que está aqui neste lugar. Obrigado por esse privilégio de ter o Senhor aqui, Senhor, conosco. Somos tão falhos, meu Deus, tão pecadores, mas que a Tua presença possa inundar corações, quebrantar corações. E se por acaso, Senhor, existe alguém nesse lugar que ainda não teve um encontro real com o Senhor, que seja feito isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Vamos colocar de pé mais uma vez? Nosso Deus merece o nosso melhor. Quem aqui já não teve problema, já não passou pelo deserto? Quem aqui? Quem aqui nunca passou por nenhum problema, nunca passou pelo deserto? Todos nós, né? Todos nós tivemos algum problema, todos nós às vezes passamos por um deserto. Eu quero falar para você e para mim também que o nosso Jesus também, Ele passou pelo deserto. E lá no deserto, nosso Jesus foi tentado. O inimigo tentou derrubar o nosso Jesus lá no deserto. Mas todas as vezes, Satanás chegou para Jesus para tentar tirar o foco que Jesus tinha. Jesus derrotou ele com a palavra. E eu quero falar para cada um de nós, quando estivermos passando por algum problema, por algum deserto na nossa vida, que possamos estar firmados na palavra do Senhor. Lutas vêm, dificuldades vêm, mas aquele que está em nós, aquele que segura a nossa mão, é o que faz cada um de nós atravessar o deserto. Ainda que ele seja longo, ainda que seja o vale da sombra da morte, o Senhor Jesus, Ele nos sustenta. Aleluia. Todas as vezes que você e eu estivermos passando por alguma dificuldade, que possamos clamar esse Deus, que possamos basear nossa vida, as nossas dificuldades na palavra do Senhor. Hoje lá no sítio, né, onde a gente estava, a EBD foi, quem não foi perdeu, de muito aprendizado. Né? E falou um pouco sobre isso, quando o Satanás tentou Jesus lá no deserto, e todas as vezes Jesus falou com ele, está escrito. E eu e você, quando o inimigo vem para nos derrubar, porque ele vem, o que é que mais você temos feito? Nós temos mostrado para ele que está escrito na palavra que o nosso Deus é maior do que ele. Nós temos abaixado e deixado ele nos dominar. Então que nessa noite, qualquer deserto que alguém estiver passando, ele possa buscar forças na palavra, porque o Senhor ajuda. E o Senhor, quando você chegar lá na frente, você vai falar assim: o deserto não foi nada, porque o Jesus estava segurando na minha mão. Amém? Amém. Acontece, né? Estou lendo aqui o som, mas nosso Deus, Ele está aqui. Agora um minutinho aí que nós vamos, né? Enquanto isso, eu vou estar orando mais uma vez, colocando tudo nas mãos do Senhor. Oremos. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui para declarar ao Senhor que somos fracos e somos totalmente dependentes de Ti. Mais uma vez, meu Deus, estamos aqui, Pai, para dizer ao Senhor que o lugar mais alto que nós podemos estar aos Teus pés, ó Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, nos fortalecer dia após dia. Que o Senhor venha, meu Deus, fazer de nós servos verdadeiros adoradores. Os adoradores que o adoram, Pai, em espírito e em verdade. Meu Deus, porque a Tua palavra vai dizer que o Senhor procura esses adoradores.
Senhor possa olhar daí, Pai, e enxergar nós, Senhor, como povo eleito, escolhidos do Senhor, Pai. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós como a menina dos teus olhos. Então, que nessa noite, meu Deus, o Senhor possa estar conosco, ó Pai, nos fortalecendo, nos transformando. Que nós possamos sair daqui não da maneira que entramos, mas possamos sair daqui com um renovo maior em nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito a nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa música é muito fácil, imagino que todos conhecem. Amém. A gente está tendo um problema e vamos nos ajudar. Amém? Vamos louvar a Deus. Amém? Amém. Eu não preciso transformar pedras em rãs para provar que no deserto tu estás cuidando de mim, de um lugar não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios e riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistir estou, e quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Queremos entregar em tuas mãos, Pai, os nossos louvores, Senhor. Que eles possam chegar até o trono de glória e de graça, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque, meu Deus, temos vozes para te louvar. Obrigado porque o Senhor nos deu vida, Pai, através da morte e ressurreição de Jesus. Meu Deus, nessa hora, quero colocar diante da tua presença a vida do nosso pastor, Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, falar através da vida do mesmo, Pai. Que tudo que ele vier falar aqui, Senhor, seja enviado pelo teu Santo Espírito, ó Pai. Que o Senhor possa usar com total liberdade nessa noite. É em nome de Jesus, Pai, que eu oro, louvo e te agradeço por aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. E assim a palavra está com nós. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Esse é um dia que Deus reservou para nós, né? Adorar ao Senhor é quem nos sustenta de pé. Graças a Deus por isso. Nós louvamos a Deus por todo o benefício que Deus tem feito a nós como seu povo. Nós queremos agradecer a Deus desde já, porque as bênçãos do Senhor são incontáveis. Aonde você está neste momento? Você está pertinho do Senhor e vivendo na luz de Cristo, ou ainda está no deserto? De repente, para esse deserto passar, é necessário que nós venhamos buscar a presença do Espírito Santo, do Senhor sobre nós, a cada momento.
Dias difíceis nós temos passado, não é verdade? Lutas nós temos enfrentado, mas o Senhor tem proporcionado este encontro com cada um de nós a cada momento. E essa noite não é nada diferente. Não importa quantos, mas o mais importante é que você está aqui, abrindo mão do seu deserto, colocando diante de Deus, porque logo tudo vai passar em nome de Jesus. E nós devemos glorificar a esse Deus por tantas bênçãos que o Senhor tem concedido a nós. Depois nós estaremos falando algo que seja assim do nosso dia a dia aqui. Mas eu gostaria de primeiramente que você abrisse a sua Bíblia para que nós possamos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Prometo ser breve, porque precisamos sempre daquilo que o Espírito Santo do Senhor tem nos revelado. Mas abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao versículo 23. Aqueles que devem se colocar de pé, o nosso da Paixão está aí expresso para que nós possamos ler, tá bom? Mesmo você estando com sua Bíblia aberta, se você ler aqui, certamente nós vamos ler todos juntos numa mesma versão, tá bom, queridos? Eu vou ler os versículos pares e os irmãos responderão lendo os versículos ímpares, tá bom, queridos? Então, do versículo 16 ao versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: e eis que, aproximando-se dele um jovem, disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: o que chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser feito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, pegarás o tesouro no céu, e vem, segue. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil para um rico no reino dos céus. Senhor nosso Deus, Pai bendito e amado, fala aos nossos corações nessa noite através da Tua palavra, porque tudo aquilo que nós apresentamos a Ti como louvor, por certo, nós queremos que soou bem aos ouvidos do Senhor. E agora, Senhor, nós queremos estar pronto para ouvir a Tua voz, pois nós oramos em nome de Jesus. Todo mundo diz? Amém. Podemos sentar. Meus queridos, nessa noite, ao parar para pensar o quanto é importante nós adquirirmos conhecimento da verdade que é a palavra de Deus, nós bem sabemos que a palavra de Deus é a verdade absoluta para que nós possamos viver e viver para sempre. Jesus Cristo é aquele que revela o conteúdo da sua palavra para que nós possamos absorver aquilo que há de melhor na sua palavra, nos seus ensinamentos, para que possamos herdar o reino dos céus. Muitas vezes, querido, nós começamos a pensar em tudo aquilo que nós cantamos e pensamos o seguinte: aonde é o meu deserto? De que forma eu estou vivendo? Naquela noite eu estive lá naquela igreja e
nós ouvimos a falar sobre isso e cantamos. Eu próprio cantei que logo tudo vai passar. E esse tempo de Deus é um tempo suficiente que Ele dá a cada um de nós para que possamos renunciar a nossa vida do nosso eu, a nossa vida que nos acompanha com aquilo que nós chamamos a absoluta da palavra de Deus, que mostra o pecado. E em determinado momento, ou em toda a palavra, Ele mostra para nós a receita para que possamos sair desse deserto. Quando nós olhamos e vemos aquilo que nós estudamos, como a nossa irmã de ideia mesmo, ela ao comentar sobre aquilo que nós desfrutamos do privilégio de estarmos no sítio e de forma até mesmo bem à vontade, mas com os nossos ouvidos prontos para ouvir aquilo que a palavra de Deus estava nos ensinar nesse dia. Por certo, a palavra de Deus falou fortemente em cada coração. E o desejo que nós tínhamos é que todos os irmãos estivessem lá também. Não é verdade? Mas oportunidades não vai faltar em nome de Jesus. Mas quando nós estudamos que além da letra nós temos que ter conhecimento, e ao verificar esse diálogo de Jesus com esse jovem rico, nós vemos aqui o seguinte: e eis que aproximando dele o jovem disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. Talvez você pode pensar: o que eu preciso de fazer para que eu possa sair desse deserto? Há uma maranhada de coisas que tem me prendido, há coisas, situações que aparentemente têm sido sobrecarregadas sobre a minha própria vida. E como eu preciso de fazer, ou o que eu devo fazer para desfazer daquilo que está a me aprisionar ainda nesse deserto, que às vezes tem cegado o meu entendimento, eu não consigo olhar à frente aquilo que o Senhor está promovendo para que eu possa sair desse deserto. Raciocine comigo, queridos, que esse jovem, ele tinha muitos bens, ele não tinha nada para se queixar, nem sequer para reclamar, mas por perceber que mesmo com todos os bens, com tudo aquilo que ele tinha, não seria suficiente para ele dar o reino dos céus. Mas quando ele vai lá e conversa com Jesus, Jesus dá a receita para ele. Por certo, nós bem sabemos que ele, atenciosamente, ele tinha conhecido desde a sua juventude. Talvez era um jovem ainda, mas bem maduro e possuidor de muitos bens. Talvez era um bom comerciante, era aquele que sabia negociar e todos os admiravam por tudo que ele tinha. Mas no seu coração tocou pelaquele momento de aproximar de Jesus para saber: olha, em meio a tantas coisas, bem, se eu tenho, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? O que de bom eu preciso mais fazer? Talvez, quem sabe, ele era aquele camarada que poderia até ofertar, ir à igreja, na sinagoga dos judeus, e ali oferecer o sacrifício de cereais, de algo que pudesse trazer para ele uma esperança. Mas não é isso que Jesus quer de nós. Quando a gente olha para isso e vê aqui que aquele jovem, ele aproxima de Jesus, tinha conhecimento, ele sabia do que estava falando, ele conhecia bem de perto a lei dos judeus, ele foi bem criado, bem educado e sabia de todos os requisitos. Certamente por ser rico, a palavra de Deus ensinando a ele, mostrando: olha, se você não pode adulterar. Às vezes, quando ele fala de adultério, pensamos logo no camarada que traiu a sua esposa, ou da esposa que traiu o seu marido. Mas quando se tem adulterar a lei de Deus, por não meditar nela de dia e de noite. Às vezes tudo isso traz confusão na nossa mente, e tem algo que nos incomoda para que possamos deixar, e aquilo possa ficar para trás, e sairmos para o deserto, e encontrarmos o caminho. Jesus nos mostrar isso. Até mesmo lá no deserto, onde Jesus passou, e dando prova daquilo que é o poder do seu Pai que o enviou. Ele mostra para nós algo muito tremendo, porque quando o inimigo aproxima dele e fala assim: olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Mas está escrito: só o Senhor teu Deus servirás, e somente a Ele prestará. Se você quer sair do deserto, cultua este Deus, preste reverência a esse Deus em todo lugar por onde você passar.
Nessa noite nós estamos aqui, como nós ouvimos e cantamos, Deus está presente aqui. Amém, queridos? Aquele mesmo Jesus que encontrou com aquele jovem, e ao ser arguído por ele, ele disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: por que você me chama de bom? Por quê? Você reconhece realmente que Deus é bom? Você tem reconhecido que esse poder de Deus, que emana para nós a nossa salvação, que dá direito para nós, com promessas dadas pelo Senhor a nós, quando ele envia este filho amado a este mundo, e encontra com aquele rapaz, e aí ele pega e pergunta: por que você me chama de bom? Ei, se você me achasse tão bom assim, você abandonaria tudo aquilo que você tem e que te prende ainda no deserto e vinha para me seguir. Eu tenho a palavra de vida eterna para você. Nessa noite nós estamos aqui e sabemos das dificuldades que nós encontramos, das lutas que todos os dias nós encontramos, e por certo precisamos abrir mão de tudo isso. Por quê? Porque o poder de Deus, ele atua na vida daqueles que buscam o Senhor em espírito e em verdade. Amém, queridos? Não basta ter esse conhecimento, mas precisamos de colocar em prática aquilo que dá o direito para nós da vida eterna. Precisamos olhar para isso. Jesus olha para aquele moço e pergunta: por que você me chama de bom? Não há bom senão só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Se você quer sair das suas lutas, Jesus não está trazendo para você uma vida tão fácil, que ao qual você poderá pensar assim: se eu aceitar esse Jesus, eu não vou ter mais lutas. Não, ele te chama para perto dele, e quando você entra nessa questão com o Senhor e recebe o Senhor como seu Salvador, ele diz que ele derrama o teu Espírito Santo sobre nós e serve para que sejamos testemunho por onde nós passamos. E a partir daquele momento, a autoridade dada por Deus está presente na vida daquele que busca o Senhor. E certamente, mesmo que venha sobre nós tentações que venham aparentemente até nos sufocar, mas lembramos de uma coisa: a presença do Espírito Santo está em nossas vidas. Amém, queridos? Amém. Precisamos olhar para isso e estar atento com respeito àquilo que o Senhor promete a nós a cada dia. Quando Jesus olha para aquele moço, depois disse-lhe: guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse Jó: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? É muita abundância. Talvez nessa noite você pode perguntar para você mesmo: o que está faltando em mim para que eu possa ter o direito dessa salvação? Ora, a cada domingo, a cada dia que nós estamos presentes aqui na casa do Senhor, é uma oportunidade que nós vemos. Eu não vim aqui porque marquei um encontro com o irmão irmão B. Eu vim aqui porque marquei um encontro com Jesus. Amém, queridos? Ele pode me tirar do deserto, deste momento ao qual nós estamos a passar. Sabe por quê? Porque nenhum as lutas e as provas que nós estamos a enfrentar neste mundo. Porque ele disse que neste mundo teremos aflição, mas que devemos ter bom ânimo, porque ele venceu em nós também. A vitória dele está garantida para você, irmão, em nome de Jesus. Não abra mão da sua vitória em nenhum momento. A palavra de Deus diz que aquele jovem só tudo isso eu tenho que observar na minha juventude. E o que me falta ainda? Observar é uma coisa. Os amigos de Jó também observavam até mesmo o seu sofrimento. Mas quando chegaram ali, muitos deles chegaram e falaram: esse amaldiçoou esse Deus e morra. Ouviram isso da sua própria esposa. Mas o mandamento do Senhor estava dentro do seu coração. Aquele que lhe trouxe este mundo nu e não trouxe nada para isso. Mas hoje mesmo nós até falamos sobre isso. Alguns dos irmãos que estavam na escola dominical, ele proferiu essa palavra quando ele disse algo muito tremendo: de ouvir desse Deus, eu tinha ouvido, agora os meus olhos te veem. Amém, queridos? Preste atenção numa coisa: se o teu deserto está sendo muito difícil, está te sufocando, muitas vezes você não tem
encontrado força para sair. Existe um Deus que você pode marcar um encontro com Ele e derramar diante dele todas as suas queixas, todas as suas tudo aquilo que desagrada muitas vezes, que tem te perturbado. Coloque diante de Deus que Ele, como autor e consumador da nossa fé, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sempre lembrando disso, que esse moço chegue de este conhecimento que hoje também nós estamos adquirindo a cada dia. Sabe mesmo? Nós olhamos para esse Deus e Ele fala, aqui cita alguns dos mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quantas coisas nós temos visto neste mundo. Olhamos para a nossa juventude, olhamos até mesmo para as nossas crianças que estão crescendo e muitas vezes não estão nem sequer respeitando seus próprios pais. Um novo mandamento nos dou, que nos ameis uns aos outros. Nós devemos amar, queridos, mostrar com autoridade dada por Deus aquilo que é incumbência nossa diante das atitudes que o mundo está nos oferecendo. Como você tem construído tudo isso na sua vida? É importante nós abrirmos os nossos olhos dentro daquilo que nós cantamos. Te adorar é o quê? É o que me sustenta. É isso que faltava naquele jovem, sim ou não? Eu creio que sim. O que faltava nele? Se ele queria o sustento na sua vida, ele precisava de fazer o quê? Adorar a Deus. Jesus, ele não se usurpou ser igual ao Pai, mas simplesmente ele se humilhou em obediência à vontade do Pai. É tanto que aqui ele apresenta o Deus Supremo. Olha, aquele que me viu é esse que está presente e pode mudar a sua vida. Aleluia. Precisamos adorar esse Deus em espírito e verdade para sermos sustentados de pé. Preste atenção, queridos, dentro do propósito da própria palavra de Deus. A cada dia há uma mensagem que vem no nosso coração. A própria palavra de Deus nos diz a respeito disso. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e comigo. Jesus estava presente ali, frente a frente com aquele rapaz, com aquele jovem. E tudo que Jesus queria era cear com ele, para que ele abrisse mão de tudo aquilo que estava ainda atormentando a sua vida, para que ele pudesse receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Imagina, querido, hoje nessa noite, da mesma forma que aquele jovem, nós também estamos aqui, frente a frente com o nosso Salvador. Ele falou quando ele foi para os céus, ele disse: olha, não deixarei órfão, derramarei o meu Espírito que há de vir sobre vós, e semeis minhas testemunhas. Você é uma testemunha viva daquilo que o Senhor tem feito. Não podemos negar o nome desse Cristo, desse Deus que cuida de cada um de nós e nos sustenta de pé cada dia. É só nele confiar e entregar a nossa vida. Não é simplesmente conhecer os mandamentos, mas viver debaixo da proteção do Senhor, que é o nosso Deus. A cada momento nós precisamos abrir mão. E aqui nos diz que aquele jovem, quando Jesus falou: honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Às vezes, querido, nós temos visto pessoas que estão vivendo como um lixo, na verdade. Embora o apóstolo Paulo fala assim, nós somos o lixo desse mundo. E para quem serve esse lixo? Quando Paulo está falando sobre isso, sabe o que ele está falando? Você é um lixo bom. Sabe por quê? Porque você foi reciclado. Amém, querido? E passou por todas as provas. Agora sim, depois daquele processo de reciclagem, agora eu posso dizer: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém, querido? É isso que nós precisamos. A nossa vitória está garantida naquele que nos amou. E Jesus estava olhando para aquele rapaz ali para que ele amasse seu pai, honrasse seu pai e sua mãe e amasse o seu próximo. Eu não sei como é que aquele jovem vivia. E muitas vezes eu também nem sei como você está vivendo, o que você está passando. Qual é o deserto que está te atormentando? Essa é a verdade. Mas uma coisa eu sei: adorar a Deus é um privilégio que Deus tem dado a nós. O quanto é bom dessa voz tão linda que Deus te deu. Às vezes alguém fala: mas eu não sei cantar. Mas você pode adorar a Deus. Amém, queridos? Aqueles que estão aqui na frente, eles não estão aqui se posicionando como melhores, eles estão entoando as canções e dando o ritmo dela para que nós possamos também ter o mesmo
valorizar tudo isso. Quando a gente olha para isso, para nós utilizarmos a nossa palavra, a palavra de Deus diz que o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? É uma pergunta que eu poderia mesmo te fazer nessa noite. O que falta ainda na sua vida? O que está faltando em você? Você não precisa falar para ele, mas fala para o Senhor o que está te faltando. Quando nós cantamos, nós falamos assim: Deus está cuidando de nós. Colocamos no plural. Sabe por quê? Porque juntos nós podemos fazer muita coisa. E essa é a verdade. Deus, Ele não deu a sua vida, Jesus não deu a sua vida por um, mas por todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem no unigênito do Filho de Deus. Jesus não está te empurrando para o inferno, como muitos até mesmo pensam. Mas Ele deu a sua vida de forma digna e que precisa ser respeitado e precisa de ser adorado. O homem com sua consciência limpa, ele pode olhar para o Senhor e falar: Senhor, mesmo que eu esteja contaminado por esse pecado, a oportunidade que o Senhor está me dando de amar o meu próximo e amar o Senhor de todo o meu coração. Este é o requisito que nós temos para que possamos realmente sair do deserto que muitas vezes tem nos atormentado. O Senhor, Ele é fiel e digno para que nós possamos receber essa salvação que ainda falta em nós. Quando Ele fala tudo aquilo ali, Jesus vai, disse Jesus: se queres ser perfeito, aí vem alguma coisa que me prende. Vai, vende tudo que tem. De repente você fala assim: puxa, eu estou de ser crente, eu preciso de vender tudo que eu tenho. Não é isso que Jesus está falando. Há casos e fatos. Muitas vezes nós não precisamos abrir mão daquilo que vem às nossas mãos, mas tem coisas que nos incomodam, que nós precisamos abrir mão. Hoje pela manhã, depois da escola dominical, eu estava conversando com um dos nossos diáconos e ele me fez a seguinte pergunta: mas pastor, como é que aconteceu tudo isso? Veja bem, sabe por que é isso? Eu não gosto de ficar falando muito sobre isso, mas não. Muitas coisas eu precisei de abrir mão da minha vida para seguir a Jesus. A riqueza bateu a minha porta. Não foi uma, nem duas, nem três, por várias vezes, pela profissão que eu exerci. E muitas vezes, queridos, amigos meus, irmãos, até mesmo minha família, quando eu abri mão de tudo aquilo ali para seguir a Cristo, muitos chegaram para mim e falaram assim: você é muito idiota, essa decisão que você tomou. Você poderia continuar como crente, servindo a Deus, e não abrir mão de tudo aquilo que já estava chegando até você. Mas Deus conhece o nosso coração. E Ele me conhece, Ele conhece você. E sabe de todas as nossas necessidades. E se fosse necessário que eu voltasse lá no passado, eu faria tudo de novo. Talvez faria até diferente do que aconteceria antes do fato de eu abrir mão de tudo aquilo ali. Sabe por quê? Porque a presença do Senhor nos faz muito bem. Amém, queridos? Amém. E precisamos de valorizar tudo aquilo que Deus tem dado a nós. E a palavra de Deus diz, aqui versículo 22, o jovem ouvindo essas palavras retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar no rico no reino dos céus. Jesus estava mostrando a avareza daquele que tem muito e se apega a tudo aquilo ali e não tira nem sequer um tempo para adorar a Deus. E muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, de frente com uma riqueza celestial que o Senhor está oferecendo para nós, e não queremos abrir mão daquilo que aparentemente nos faz bem. Sabe o que Jesus está mostrando? Que tudo deste mundo é tão passageiro. Quando a gente olha para trás e vemos que tantas coisas ficaram para trás, mas sabe o que Deus fez?
tudo se fez novo em nossa vida. E Deus quer, o novo de Deus quer chegar até você, a cada um de nós, em nome de Jesus. Como está a sua vida, meu irmão, meu amigo que entrou aqui? Eu não estou aqui trazendo uma palavra que venha desapontar o seu coração, ou até mesmo aquilo que pode massagear até o seu ego. Mas eu quero apresentar para você um Deus que Ele quer ser absoluto em tudo aquilo que você vai fazer. Mas acima de tudo, procure esse Deus e adore o Senhor em espírito e em verdade. Não saia daqui nessa noite com o coração triste, devido ao fato de repente, os planos que você tem tido na sua vida, talvez você pode achar que é os melhores para você, mas tem algo que possa estar te incomodando. Porque o reino dos céus é conquistado com segurança, mas também com esforço. Deixar de repente algo que massageia o nosso ego para estarmos em lugares é diferente de abrir mão do nosso ego para estar vivendo com segurança diante daquele que é o autor e consumador da nossa fé. É que Jesus queria fazer com aquele jovem, mas a palavra de Deus diz que ele retirou-se triste. Mas nessa noite nós estamos aqui não para se retirar, mas para apresentar diante do Senhor com louvor e adoração ao nome do nosso Deus, porque somente Ele é o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus. Você crê nisso, amém? Amém. Então, coloque-se diante do Senhor nessa noite, porque nós vamos cantar um hino agora. Eu quero convidar aqueles nossos irmãos que estiveram lá no retiro, nesses dias. Tem uma canção que nós vamos cantar neste momento. Eu quero convidar os irmãos para ocupar esse espaço aqui na frente, por gentileza. Todos aqueles que foram lá, que aqui estão, por favor, venham o mais rápido possível. É uma questão bem simples, mas se no momento dentro do nosso retiro lá, nós sentimos o quanto é valioso que esse único que é digno de receber toda a nossa adoração, ele tocou em nossos corações e lá nós cantamos. E agora, parte do grupo que aqui está, né? Nós vamos cantar neste momento em nome de Jesus. Receber a honra e
Esses dias que nós passamos lá foram dias que foi marcado também pela presença do Senhor. Que pena que nem todos puderam ir, não é? Foi tudo preparado com muito carinho, com muito amor. A iniciativa daquelas nossas irmãs que viram aquele lugar e fizeram como Josué e Caleb, o lugar é bom. Está aqui uma amostra daquilo que é bom. Mas para isso é preciso que nós tenhamos união, amor ao próximo. Foi isso que Jesus estava mostrando para aquele jovem. Você precisa de adorar ao Pai. Se você quer realmente o seu lugar no céu, é necessário que nós abramos mão das nossas mazelas e podemos dizer: Senhor, eu quero te coroar com o meu louvor, com a minha adoração. Senhor, eu quero apresentar a Ti com a minha sinceridade, com o meu louvor nessa noite. E para isso eu queria fazer uma outra dinâmica aqui nessa noite. Eu queria convidar os irmãos que aqui estão. Nós vamos cantar mais uma vez. E se você quiser se unir a este grupo que aqui está, isso aqui não é um grupo separado da igreja, não, viu, querido? Mas se você quiser nos unir para prestar ao Senhor a sua adoração, você pode levantar o seu lugar e vir, pode vir na frente aqui, ó. Vamos fazer esse grupo, vamos deixar esses bancos vazios, vamos, querido? Vem, pode vir. Aqui, ó. Enquanto o Rodrigo está dirigindo lá o violão, você pode vir todos. Nós vamos colocar aqui, ó. Se você quiser subir para ficar junto com a gente, né, irmão Marcelo? Então, está de acordo, mas calma, você também. Oh, glória. Meu Deus. Pode vir. Se quiser subir um pouquinho mais, tem que sentar aí, não? Pode vir. Aqui, ó. Está faltando aqui, ó. Sabe aqui, não só aqui, não. Amém. Glória a Deus. Pode vir aqui, ó. Até aqui na frente. Olha que maravilha. Eu falei nesse grupo, né? Se a pessoa desse povo fosse tudo para lá para passar 3 dias junto com a gente, faltou vocês para nós ver. Oportunidade de Deus, Ele vai nos conceder para isso. Porque é muito bom. Momento de comunhão, a gente brincou, como diz o ditado, caçoamos com os outros, mas ninguém brigou, não. Ninguém brigou. Sabe por quê? Porque o amor de Deus também estava presente lá. Porque nós quebramos esse amor por onde nós passamos. Essa que é a verdade. E nós louvamos a Deus por isso. E agora vamos cantar mais uma vez. Vamos cantar. Vamos adorar esse Deus. Porque vale a pena nós coroarmos com grandes bênçãos, né, Tati? A bateria estava aqui, mas, né? Vê que as dificuldades aqui, mas, enfim. Mas vamos adorar a Deus com a nossa voz. Vamos cantar bem bonito, viu, querido? Vamos? Invisível, mas real, a
Amém. Aleluia. Irmã Dilma, você deve ter essa palavra de oração em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó meu Deus, por essa oportunidade, ó Pai, de estarmos reunidos, ó Pai, aqui, com só propósito e adoração ao Senhor, ó Pai. O Senhor meu Deus, no encontro, ó Pai, das nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos, ó meu Deus, cada dia te servir, ó Pai. Por nós sabemos, ó meu Deus, que sem o Senhor nada somos, ó Pai. Nós dependemos, ó Pai, do teu infinito amor, ó Pai. Nós dependemos de ti, ó Pai. Nós somos dependentes do Senhor Jesus, ó Pai. Por isso, ó Pai, nós entregamos ao Senhor as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor venha, ó meu Deus, suprir, ó Pai, as nossas necessidades espirituais, as nossas necessidades físicas, ó Pai. Para que possamos, ó meu Deus, cada dia, ó Pai, unidos, ó Pai, estarmos aqui, ó Pai, para celebrarmos, ó Pai, a tua vida, Senhor, para celebrarmos, ó Pai, a tua palavra, que é maravilhosa para conosco, ó Pai, para celebrarmos o teu amor, ó Pai, que é infinito, ó Pai. O Senhor, ó meu Deus, deu o seu Filho unigênito, ó Pai, para que morresse ali naquela cruz, ó meu Deus, para que nós possamos, ó meu Deus, ser salvos em Cristo Jesus. Basta, ó Pai, entregarmos as nossas vidas a Ti, ó Pai, e dedicarmos, ó Pai, a Ti. Nós sabemos, ó Pai, temos a certeza da nossa salvação em Ti. Ó Deus, eu louvo ao Senhor, ó Pai, na beleza da Tua santidade. E glorifico o Teu nome, ó Pai, exalta a Ti, Senhor. Ó Pai, esteja conosco, ó Pai, no decorrer desta noite, ó Pai, para que tudo, ó meu Deus, que fizermos, ó Pai, seja para agradecimento da Tua palavra. Que nosso testemunho, ó Pai, seja fiel ao Senhor. Em nome. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor nos conduza para os nossos lares, debaixo da Tua graça, sobre a Tua proteção, Senhor. Esteja conosco, nos guardando e nos purificando de todo mal. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja presente no meio do teu povo reunido, não só agora, mas para todo sempre. Todo o povo de Deus diz amém. Amém. Eu gostaria que os irmãos retornassem para o seu lugar aqui para a gente fazer os nossos avisos aqui rapidinho. Vai ser rápido, tá, gente? É porque essa semana é a última semana do mês, do mês que vem, viu? Parabéns por todos que, por toda a igreja, tá bom, queridos? Nós temos muitas pessoas que foram no retiro, não puderam vir aqui por algumas razões, mas eu gostaria que os irmãos, nós já estamos recebendo rapidinho. É porque nessa semana aqui, nós temos a nossa semana de oração, é a última semana do mês de janeiro. Está passando rápido demais, não está, irmão? Que rapidez, está chegando ao final. Mas nós temos essa semana, uma semana de oração. Então, ó, você está convidado porque você pode vir para agradecer a Deus por tantas bênçãos, na verdade, que tem concedido a nós. Você pode vir para colocar diante do Senhor a sua intercessão por aquelas pessoas que você ama, né? São tantos valores que nós precisamos colocar diante do Senhor nesta semana. Então, olha, nós temos segunda-feira. Qual dos irmãos podem dirigir o culto de oração segunda-feira, 7 horas da noite? Quem pode? Levanta assim a sua mão, um de cada vez, porque tem a semana toda. Se todos levantarem juntos, não pode ser na segunda-feira. Quem? Irmã Rayane que vai dirigir? Amanhã? Pode ser, irmã Rayane? Glória a Deus. Pode ser, Maria? Amém. Deus abençoe. Na terça, quem? Irmã Edileia, terça-feira. Na quarta-feira nós temos estudo bíblico. E na quinta, quem? Não, Ademir? Não. Mas quem? Na quinta-feira? Um de cada vez, que todos juntos vão precisando de irmã Cristina? Irmã Cristina? Quinta-feira? Pode ser? Quinta-feira, irmã Cristina. E na sexta, quem? Irmão Altair, né, irmão Altair? Sexta-feira? Sexta-feira, irmão Altair. Não, é você. A sua esposa não vai te dar apoio só, tá bom? E no sábado? No sábado de quem? Eu estou escutando assim que a irmã Dilma está falando bem assim.
Ei, você que diz na sexta e não sabe sou eu. É isso, irmã? Hã? São os dois, porque eles são. Tá. Não, mas a irmã pode no sábado? Tá. Então está confirmada, tá, queridos? Essa semana de oração. Todos os dias começa às 7 horas, exceto na sexta-feira, na quarta-feira, porque quarta-feira nós temos o estudo bíblico 7h30. Os outros dias todos serão às 7 horas da noite, tá? Segunda, terça, quinta, sexta e sábado, 7 horas da noite. Mas na quarta-feira, 7h30. E domingo que vem nós teremos a celebração da ceia do Senhor, tá bom, queridos? É o nosso primeiro domingo. O nosso culto administrativo é na primeira sexta-feira de cada mês, então é na outra semana. Mas pode ser sexta agora? Então tá, então vamos realizar sexta-feira. Tá bom, queridos? Sexta-feira, depois do culto de oração, aí nós teremos nosso culto administrativo, que será uma bênção no céu também. Que Deus assim nos abençoe e que o Senhor nos conduza em paz. E que essa semana seja uma semana de muitas realizações para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos em paz. Levanta.